nessa aula nós vamos estudar a mecânica newtoniana, certo? Ou seja, nós vamos estudar as leis de Newton, as suas aplicações, certo? Mas antes de começar, o que significa mecânica, né? Então, mecânica é a área da física que estuda o movimento dos corpos, incluindo a origem do seu movimento. A origem diz respeito às forças, né, que causam esse movimento. A mecânica ela tem 3 grandes sub-áreas, ela é dividida em cinemática, estática e dinâmica. Até agora nós estudamos a cinemática, né? Então a cinemática é essa sub-área da mecânica que estuda a trajetória, a velocidade, a aceleração de determinadas partículas, sem se preocupar com a origem do movimento, de por que quem fez, né, o que fez essa partícula se mover, né? Quando a gente junto com a cinemática, né, porque o que a gente aprendeu de cinemática serve como base para a gente estudar estática, principalmente estudar dinâmica. Então, junto com essa trajetória, velocidade e aceleração desse conhecimento que a gente já tem, agora, quando a gente estuda a origem desse movimento, certo? Aí a gente está estudando estática dinâmica. Uma diferença principal, né, entre estática e dinâmica é porque na estática a gente diz que o corpo está em repouso, ou seja, ele pode até ter alguma força atuando nele, mas ele não pode ter só uma única força. O somatório das forças que atuam num determinado corpo tem que, eles tem que zerar, né? Então essas forças se anulam de tal forma que a própria velocidade também dele, de corpos, né, em repouso, também é zero. E essa parte da mecânica é muito estudada para equilíbrio de corpos. Um exemplo claro disso é você colocar um livro em cima de uma mesa, né? Você tem, no mínimo, 2 forças atuando em cima do livro. Você tem uma força peso, que puxa ele para baixo, e tem uma força de contato entre ele e a mesa. Então tem uma interação entre o livro e a terra, que age como uma força peso, que tem uma gravidade que puxa ele para baixo, é uma interação entre o livro e a terra, e tem uma interação entre o livro e a mesa. Só que essas forças se cancelam, e aí o livro está em repouso em cima da mesa. Certo? E na dinâmica, essas forças não se anulam. Então você tem uma força resultante diferente de zero. Então essa é a principal diferença entre estática e dinâmica. Bom, há várias formas de se estudar mecânica, né? Essas formas a gente chama de formalismos, então, vários formalismos. Claro que a gente vai estudar o mais simples aqui, certo? Mas é importante que você esteja situado dentro daquele assunto, né, que você está estudando, né? Então, eu coloquei esse slide aqui para que você ajude a se situar, né? Então, os principais formalismos de estudar mecânica é a mecânica newtoniana, que é o que a gente vai estudar aqui, mas também tem mecânica lagrangiana, mecânica hamiltoniana, mecânica relativística, mecânica estatística, tem mecânica quântica, tem mecânica dos fluidos, tem mecânica dos sólidos, certo? A gente pode inclusive classificar esses diferentes formalismos. Por exemplo, essa mecânica newtoniana, certo? Ela usa formalismo vetorial para estudar as leis de Newton, para estudar esse movimento e forças que atuam em corpos. A mecânica lagrangiana e hamiltoniana ela não usa vetores, ela usa conceitos de energia, certo? Então ele trabalha com escalares. Também esses dois aqui também é chamado de mecânica analítica, né? Lagrangiana mais hamiltoniana. A mecânica relativística, por exemplo, já é um outro tipo de mecânica para corpos que se movem com velocidade muito alta, próximo da velocidade da luz. Certo? A mecânica estatística é quando você tem várias partículas, certo? E fica impossível você, mesmo com a ajuda de um computador, fica impossível você resolver todas as equações, porque você tem um número infinito, ou pelo menos tendendo ao infinito, de partículas. Então você usa você não consegue estudar o movimento de todas elas, mas você pode estudar o comportamento estatístico dessas partículas, certo?
Essas aqui são chamadas, né, mecânica clássica de partícula. Então esses formalismos que a newtoniana, a lagrangiana, a miltoniana, a relativística. Não, na realidade a relativística não é mecânica clássica, né? Mas é mecânica de partícula, né? Tem também a mecânica quântica, né? Que é a mecânica ondulatória. Ele estuda partículas muito pequenas. Então veja, o que a gente vai estudar agora tem limitações. As leis de Newton, a mecânica newtoniana tem limitações. Uma das limitações é porque as velocidades que a gente vai considerar dos corpos, ela é muito pequena comparado com a velocidade da luz. Então a gente está no limite, né? Não vai considerar esse limite relativístico. E a outra aproximação é que as partículas que a gente vai estudar aqui, elas são muito maiores do que o tamanho atômico, certo? Ou seja, as leis de Newton, ela tem limitações, e as limitações da lei de Newton é que as velocidades envolvidas não sejam altas comparadas com a velocidade da luz, sejam muito menores que a velocidade da luz, e que o tamanho das partículas, certo, sejam muito maiores do que o tamanho atômico. Porque nesses dois casos, as leis de Newton elas sofrem correções, né, seja relativísticas ou quânticas. Essas são as mecânicas de partícula ou ondulatória, no caso da mecânica quântica. Mas existe mecânica também dos meios contínuos, né? A mecânica dos fluidos e dos sólidos, quer dizer, aqui você não trata de partículas individualmente, mas as partículas estão tão próximas umas às outras, que você tem que criar um formalismo próprio para estudar o movimento dessas partículas, onde você não consegue nem distinguir uma partícula da outra. Então ele está no meio contínuo. Então, a diferença entre meio contínuo e partícula pode ser simplesmente um zoom que você observa o material, mas também a diferença na forma como você vai estudar essa mecânica. Ela influencia na forma. Então a gente tem formalismo diferente. Claro que a gente está preocupado aqui só com essa mais simples aqui, que é a mecânica newtoniana, certo? Ou também chamada mecânica vetorial. Então, na mecânica newtoniana a gente estuda as leis de Newton, certo? Que são essas aqui, a lei da inércia, a lei da força, a lei de ação e reação. Okay? Que a gente vai estudar cada uma dessas leis agora. Mas é importante ressaltar que essas leis de Newton, elas atuam, certo? Ou elas atuam, né, em todos aqueles formalismos que a gente viu, clássicos, certo? Se a gente for estudar, inclusive aqui de mecânica dos sólidos, de fluidos sólidos, mecânica estatística, mecânica newtoniana, mecânica lagrangiana, ela tem implicações em todos esses formalismos, desde que seja um formalismo clássico, ou seja, ela não tem correções relativísticas nem correções quânticas, onde as leis de Newton não são mais válidas da forma como a gente vai estudar aqui. Certo? Então essa é a base, não só para a mecânica newtoniana, mas a base para qualquer outro formalismo clássico. Então vamos começar pelo início, né? A primeira lei, que é a chamada primeira lei de Newton. A gente pode escrever aqui, primeira lei de Newton, certo? Que é a lei da inércia. E aí o que é a inércia, né? O que é inércia? A lei da inércia é o próprio significado da palavra inércia, certo? E o que é o significado de inércia? O que diz a lei, certo? Ela diz que um corpo de massa m e uma determinada velocidade, a lei da inércia diz que esse corpo permanece com a sua velocidade se não houver força externa. Então veja, a gente aprendeu nos capítulos passados que velocidade é uma grandeza vetorial, certo? Então se velocidade é vetor, ele tem duas grandezas, a escalar, certo? A magnitude da velocidade, mas também tem uma direção, né? Tem um sentido, que é dado pelo vetor unitário da velocidade. Então, para eu
manter constante um vetor, eu preciso manter constante tanto o seu módulo como o seu vetor unitário. Então, lei da inércia diz o seguinte: dado um corpo de massa e com velocidade v, que é um vetor velocidade, certo? A lei da inércia diz que o corpo tende a manter seu vetor velocidade. Então ele tende a manter tanto a magnitude da velocidade como a sua direção, que significa dizer que ele não faz curva. Se ele está andando em linha reta, ele permanece em linha reta. Ele só vai mudar ou a sua direção, e vai fazer curva, ou a magnitude do seu vetor velocidade, se houver uma força que faça com que ele mude essa velocidade. Então vai aparecer uma aceleração, ou positiva ou negativa, ou acelerada ou desacelerada. Certo? Se não houver essa força, ou pelo menos se houver força, mas elas se cancelam, se não houver força resultante, certo? O vetor velocidade dessa partícula é constante. Então, vetor velocidade só muda quando há uma força resultante não nula. Então, força resultante aqui, entenda o seguinte: você pode ter duas ou mais forças atuando. Não é que não há força na partícula, você pode ter força nela. Mas você pode ter duas ou mais de tal forma que elas se cancelam. Você não pode ter resultante. Certo? Se houver uma força resultante não nula, esse vetor velocidade muda. Seja a magnitude, seja o sentido, seja os dois. Certo? Então a inércia de uma partícula pontual com massa depende apenas da sua massa. A partícula pontual, certo? Quando a gente despreza a geometria e o volume de uma determinada partícula. Então depende só da sua massa. Quando a gente tem um corpo macroscópico que tem volume, tem uma forma, certo? A inércia pode depender também, dependendo de como esse corpo se move. Por exemplo, se ele rotaciona, além da massa, e talvez mais importante do que a própria massa, o que vai ser importante é como essa massa está distribuída nesse volume. Certo? Então a forma do objeto é importante no movimento rotacional, certo? De corpos macroscópicos com volume. No caso aqui, a gente está numa aula mais básica, a gente vai estar interessado só em partículas pontuais, então é só a massa mesmo que vai ser importante. Então a inércia é uma propriedade da massa, né? Ele pode depender de outra propriedade de um determinado objeto, dependendo se esse objeto tiver volume e de como ele se move. Se rotacionar, aí ele tem outras propriedades que a gente vai definir lá na frente, em outros capítulos. Por exemplo, uma propriedade chamada momento de inércia, certo? Que é como se fosse uma propriedade relacionada à massa, mas e também de como ele se rotaciona e como essa massa está distribuída no seu objeto, no objeto. Por enquanto, a gente vai estar preocupado só com partículas. Muito bem, as leis de Newton são válidas em referenciais inerciais. O que significa isso? São referenciais. Sabe, quando a gente escolhe, por exemplo, um sistema de coordenada, a gente está definindo um referencial, certo? Então a gente pode, suponha um ônibus, você está dentro do ônibus, você pode imaginar um sistema de coordenada tanto dentro do ônibus, seguindo o ônibus, então no chão do ônibus. Aí você mede distância, por exemplo, em relação a uma régua que está dentro do ônibus, certo? A um ponto de origem que está dentro do ônibus. Mas você pode também usar um sistema de coordenada numa calçada, na rua, fora, certo? Você tem aí dois sistemas de coordenada, certo? Então, esse referencial do ônibus, se o ônibus se move com determinada velocidade, esses dois referenciais, aí, um se move em relação ao outro. Então, um está fixo, né, no chão, no solo, na calçada, enquanto o outro acompanha o ônibus. E aí a gente diz que esse do ônibus ele é um referencial inicial desde que a velocidade do ônibus seja constante. Um vetor velocidade, então ele está andando em linha reta com velocidade, magnitude da velocidade constante. Ele nem faz curva, porque se ele faz curva, o vetor velocidade muda. Certo? Então a gente diz que esse referencial do ônibus ele é um referencial inercial.
Então, o que acontece se ele acelera ou se ele faz uma curva? Aí ele deixa de ser um referencial inicial, certo? Então, essas leis de Newton eles são válidas para referenciais iniciais. Na prática, é muito difícil você ter um referencial inicial. É só lembrar de que, mesmo esse referencial da calçada, né, considerando o movimento planetário, ele faz curva, porque existe a rotação da Terra, existe em torno do seu próprio eixo, existe a rotação da Terra em torno do Sol, certo? Existe o movimento do Sistema Solar, que rotaciona em torno do centro da galáxia. Então, a gente não anda em linha reta, se você levar em consideração movimentos planetários, certo? Mas, para efeitos práticos, na maioria dos problemas do cotidiano que a gente estuda aqui na mecânica newtoniana, nós podemos desprezar esse efeito, porque de fato é muito pequeno, e aí essas leis de Newton são válidas, certo? Mas é importante você entender que, via de regra, as leis de Newton são válidas somente em referenciais iniciais. O que é um referencial inicial? É um referencial que não possui aceleração em relação a qualquer outro referencial. Certo? Então, na prática, é difícil. Você teria que ter um asteroide andando em linha reta no espaço, sem sofrer alteração numa trajetória, sem interagir com nenhuma estrela, né, próxima. Muito bem, um livro em repouso, por exemplo, numa mesa, tem força resultante nula para um observador ao lado da mesa. Né? Porque força resultante, de novo, força resultante. Porque ela tem duas forças, no mínimo, que atuam no livro em cima da mesa, né? A força-peso e uma força normal, que é a força-peso para baixo e a normal para cima. A normal é devido à interação a mesa e o livro. E a força-peso que puxa o livro para baixo é a interação devido à Terra. Mas levando em consideração a rotação da Terra, o livro está acelerado, porque ele viaja numa trajetória curva. Só que essa força... Então existe uma força centrípeta devido ao movimento de rotação em torno da Terra, em torno do seu próprio eixo. Essa força é chamada de força fictícia, porque ela não é causada pela interação entre corpos. Por exemplo, força gravitacional é uma força entre dois corpos, força elétrica é uma interação entre dois corpos, magnética também, certo? Essa força ela existe devido ao movimento do corpo. Então, outro exemplo de força fictícia é quando você acelera, você está no carro e você acelera bruscamente o carro, você sente uma força que lhe puxa para trás. Que força é essa? É uma força que a gente chama de força fictícia, é simplesmente devido à inércia. Seu corpo que você estava parado, você acelerou muito o carro. O seu corpo quer permanecer com a velocidade que estava antes. Qual a velocidade que estava antes? Nula. Certo? Então, por isso que você sente esse puxão para trás. Essa, então, foi a primeira lei de Newton, que é chamada lei da inércia. Agora, a segunda lei de Newton é a lei da força. Ou seja, é a própria definição da força. É uma lei que define força num sistema newtoniano, né? Então, a definição da força é o seguinte. Lembra que nos primeiros vídeos, ainda sobre unidades, grandezas físicas, né? Eu disse que em física a gente pode definir grandezas físicas de várias formas. Seja por senso comum, certo? Como distância entre corpos. Claro que você precisa de uma régua para quantificar e classificar essa distância e numerar essa distância, mas a distância entre objetos, mesmo que de uma forma qualitativa, você usa o senso comum, né? Mas você pode também definir novas grandezas físicas a partir de outras que você conhece, seja multiplicando, certo? Seja dividindo, seja calculando a variação temporal de uma determinada grandeza. Então, por exemplo, a gente definiu velocidade como sendo a variação temporal da posição de uma partícula. A definição da aceleração foi a variação temporal da velocidade, assim por diante. Aqui
a gente vai definir força, então, como a variação temporal do momento linear de uma partícula. Então, momento linear. O que é momento linear? De novo, é uma grandeza, certo? Definida pela multiplicação de duas outras grandezas. Então, suponha uma partícula com massa e velocidade. Massa m, que é uma escalar, e velocidade v, vetor v, que é um vetor. Então, momento linear é a multiplicação dessas duas grandezas, m vezes v. Então, um corpo de massa m e velocidade v, a multiplicação dessas duas grandezas, eu chamo de momento linear. Certo? Então, o que é a força? Força é a variação temporal do momento linear de uma partícula. Como esse é um vetor, obviamente, porque quando você multiplica uma escalar com um vetor, o resultado disso é um vetor. Então, o momento linear é um vetor, né, na mesma direção da velocidade, e o módulo é a massa vezes o módulo da velocidade da partícula. Então, se esse momento linear permanece constante, significa dizer que não há força atuando nele. Então, quando o momento linear de uma partícula muda com o tempo, significa que uma força está atuando na partícula, uma força resultante, certo? Está atuando na partícula. Então, a definição que eu dei pode ser escrita matematicamente dessa seguinte fórmula: F, vetor F, é igual à derivada do vetor P em relação ao tempo. Então, por quê? Porque variação temporal é derivada, certo? Da mesma forma que a velocidade era derivada de x em relação ao tempo. Então, força é derivada do momento linear em relação ao tempo. Essa é a definição geral de força da forma matemática. Variação do momento linear, variação temporal do momento linear. Um caso especial, que todo mundo já deve ter visto, lá desde o colégio, é quando uma partícula tem uma massa constante. Se m for constante, você for derivar a derivada de mv em relação ao tempo, se m é constante, ele sai da derivada, aí fica m vezes a derivada de v em relação ao tempo. Mas quem é a derivada de v da velocidade em relação ao tempo? É o vetor aceleração. Ó. E aí, nesse caso especial, quando a massa é constante, a gente pode escrever F igual a ma, ou seja, vetor F igual a massa vezes a vetor aceleração. Então, mas veja, F igual a ma é um caso particular da força, não é a própria definição de força. Ah, tem casos onde isso não é verdade? Sim. Por exemplo, num foguete, certo? Um foguete onde ele queima seu próprio combustível, né, para dar impulso e para levantá-lo em relação ao solo, ele vai diminuindo sua massa com o tempo, certo? Então isso é um sistema cuja massa não é constante. Um caminhão ou um trem carregando areia, mas que a areia está vazando, um caminhão-pipa que está derramando sua água, é um sistema cuja massa não é constante, certo? Então, se a massa não é constante, a gente tem que derivar aqui a massa também. Vai aparecer um segundo termo aqui que mostraria a derivada da massa, né, em relação ao tempo. Aí, acredito que a gente não vai trabalhar, pelo menos por enquanto, com esse tipo de sistema, mas eu posso, num vídeo, fazendo algum exercício, explicar esse tipo de problema, como é que ficaria, né? Ok? Muito bem, a terceira lei é a lei da ação e reação. Bom, essa lei, ela na realidade é um resultado de outra lei que a gente vai estudar lá na frente, que se chama conservação do momento linear. Esse momento linear que eu acabei de definir, existe uma regra para ele se conservar. Assim como existe conservação de energia, né? Existem as leis de conservação de algumas propriedades físicas, né? E essa lei da ação e reação é uma consequência disso, né? Depois a gente vai estudar melhor o que é uma conservação do momento linear. Então, o que diz a lei da ação e reação? Então, vamos imaginar o seguinte: quando duas partículas interagem, seja interação de contato, como um livro em cima de uma mesa, tem uma força normal, né, do contato entre o livro e a mesa, seja interação à distância do livro com a Terra, o livro com o planeta Terra é uma interação à distância, certo? Então, a força da gravidade, ela é uma força que atua à distância, assim como a força elétrica.
força magnética, certo? Quando isso ocorre, quando duas partículas interagem, não interessa se é por contato ou por interação à distância, uma partícula exerce força na outra, certo? Aqui eu vou fazer um parênteses para explicar os tipos de força que existem. Força, em física, existem 4 tipos de forças, ou pelo menos origens, 4 origens para as forças que existem no universo, certo? A primeira delas é a força gravitacional, e outra coisa, todas são forças à distância, ok? Primeira, a força gravitacional, a força eletromagnética, na realidade é a soma, né, da força elétrica mais a magnética, aí a gente chama de força eletromagnética. E duas forças que existem, quer dizer, essas duas primeiras, gravitacional e eletromagnética, nós conhecemos essas forças do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, né? Força gravitacional, todo mundo sente um peso puxando para baixo, né? Força eletromagnética, toda vida que você coloca um ímã na porta da sua geladeira, você também percebe que existe alguma coisa ali que é diferente da força gravitacional. Então essas duas primeiras são forças do nosso cotidiano, que são conhecidas há séculos. As duas outras forças são duas forças distintas e a gente não percebe, claro que se elas não existissem, o mundo não existiria da forma como a gente conhece, mas que a gente não percebe o efeito no nosso cotidiano porque elas só existem no núcleo dos átomos. É chamado força forte e força fraca. Uma delas, por exemplo, explica por que você tem prótons, partículas positivas, confinadas de uma forma estável em um núcleo, né? E quem estudou eletricidade sabe que quando você aproxima partículas de mesmo sinal, elas se repelem, e quanto menor essa distância, maior essa força de repulsão, certo? Então o núcleo tem um tamanho muito, muito pequeno, principalmente mesmo em relação ao átomo. E, no entanto, essas partículas positivas estão lá, uma do lado da outra, de uma forma estável. Então é porque existe uma outra força que cancela a força de repulsão elétrica. Né? Então essas outras duas forças, elas agem no núcleo, ok? Muito bem, todas essas 4 forças são as chamadas forças fundamentais da natureza, certo? Elas são forças à distância. São chamadas de fundamentais porque todas as outras são manifestações de uma dessas 4. E aí quando você empurra uma cadeira, que força é essa? Todas as forças de contato são manifestações, na maioria dos casos, elétricas. E quando você empurra uma cadeira, macroscopicamente há o contato. Atomicamente, o que acontece? Os elétrons do átomo da sua mão repelem os elétrons dos átomos na cadeira, certo? E há uma repulsão elétrica entre sua mão e a cadeira. Esses elétrons não se tocam, então atomicamente não há contato. Só que macroscopicamente a gente sente, inclusive, textura de objetos. Mas isso quando você passa a mão numa mesa, numa almofada, em qualquer outro objeto, a gente sente a textura, e isso é uma manifestação, certo? Do coletivo dessas forças atomísticas, certo? Então, o contato, na realidade, é uma sensação que a gente tem, mas ela não é real, porque não existe realmente o contato físico, por mais incrível que isso pareça, né? Mas não existe o contato físico entre as partículas que compõem os dois objetos que estão em contato. Certo? Então foi um parênteses que eu fiz aqui só para explicar essas forças chamadas fundamentais. Aí há outras forças, né? Claro que a gente não é que as outras forças não existem. Claro que existe força de atrito, força de um corpo empurrando o outro, força de arraste de um fluido, de um corpo sólido caindo, né, dentro da água.
mas elas são chamadas forças não fundamentais porque elas são manifestações do coletivo, macroscópica, né, dessas forças fundamentais que a gente chama. Muito bem, então, quando duas partículas, vamos voltar aqui para o texto, quando duas partículas interagem, seja interação de contato, seja interação de distância, uma partícula exerce força na outra. Vamos chamar essas duas partículas de 1 e 2. Partícula 1 e partícula 2. Numerei a partícula, nomeei com um número, né? Essa lei diz o seguinte, se a partícula 1 exerce uma força F, vetor F, na partícula 2, então a partícula 2 também exerce uma força em 1, né? E essa força que o 2 exerce em 1 tem o mesmo módulo, mas tem um sentido oposto do F. Então ela é uma menos F. Então veja, quando uma partícula 1 exerce uma partícula 2, a partícula 2 exerce uma força na partícula 1, e essa força, essas duas forças têm o mesmo módulo, mas sentidos opostos. Por isso que o livro, por exemplo, ele sente uma força gravitacional, porque era puxado para a Terra para baixo, mas o livro também puxa a Terra, certo? E essa força tem o mesmo módulo e sentido oposto. Então a Terra sente uma força em cima devido ao livro e tem o mesmo módulo essa força. Só que quando você divide, quando a gente for estudar gravitação, a gente vai ver isso de uma forma mais clara. Divide cada força, por exemplo, a força que age no livro pela massa do livro, você encontra a aceleração do livro. Quando você pega a força que age na Terra e divide pela massa da Terra, que é imensa, você vê que a aceleração da Terra, apesar das forças serem iguais, as acelerações não são, porque os objetos têm massa diferente. Certo? Então a Terra, claro que basicamente não se mexe devido ao livro, enquanto o livro cai com a aceleração da gravidade. Além, claro, que existem outros corpos interagindo com a Terra, né? Mas mesmo que não houvesse outros corpos, existisse só o livro e a Terra não iria se mexer, basicamente, porque a aceleração ia ser muito pequena. Bom, é um sistema com várias partículas. Essa lei se aplica para cada par, para cada conjunto, para cada par de partícula. Então, um sistema aqui com partícula 1, partícula 2, partícula 3, partícula 4, num sistema, são partículas pontuais, mas estão próximas umas às outras. A 1 e 2, partícula 1 e 2 é um par, né? Vamos supor que cada par aqui, cada partícula exerce força nas outras três. Então, para cada par aqui, essa lei da ação e reação é válida. Certo? Vamos supor que isso aqui seja massa. Então, esses 4 objetos aqui estejam se atraindo. Certo? Para cada par, você traça uma reta, passando pelos pontos onde as partículas de massa M1 e M2 estão. Então, como são massa eles só se atraem, diferente da força elétrica, que podem se repelir ou se atrair. Então, o que acontece? Que partícula de massa 1 atrai a partícula de massa 2 com uma determinada força, vou chamar de F12, e a partícula de massa 2 atrai, né, o 1 com a força de mesmo modo, mas em sentido oposto. Então fica claro ver, quando você traça assim uma reta que passa por esses dois pontos, onde estão essas duas partículas pontuais, que essas duas forças elas estão sobre essa linha reta. Certo? Sobre essa reta que une esses dois pontos. E aí essas forças são opostas. Se você fizer essa mesma coisa com 1 e 3, por exemplo, traçar uma reta com 1 e 3, aí vamos supor que 1 e 3 também se atraem, então você tem uma força em 1 que aponta para 3 e uma força em 3 que aponta para 1, certo? Vou chamar isso aqui de força 1, 3, e assim por diante. Você pode ter também uma linha reta que passa entre 1 e 4 e uma força. Aí se você quiser saber qual é a força resultante 1, você vai ter que levar em consideração a soma vetorial, certo? Entre a interação com a 2, com a 3 e com a 4. Mesma coisa se você quiser desenhar todas as forças que atuam em 2, aí você teria que fazer a interação com 3 e com 4. Se você quiser saber a resultante na 3 ou na 4, você teria que fazer a mesma coisa, certo?
Normalmente, a gente está interessado aqui, ou pelo menos em alguns problemas de mecânica, a gente está interessado, por exemplo, você tem uma mesa, tem um livro sobre a mesa. Então, a mesa é um corpo, você pode chamar um corpo 2, né? Enquanto o bloco de massa m uma partícula 1. Então, aqui a força é diferente, não é uma força à distância, é uma força de contato, mas o que acontece? Existe uma força, certo? Que a mesa aplica no bloco, que é para cima, devido ao contato, à interação entre eles. A mesa sente uma força para baixo, devido ao peso do bloco, ou seja, devido à interação com o bloco, com o livro. Certo? O que mais tem aqui? Essas duas forças aqui são de mesmo modo e contrárias. Se você tiver outras forças, aí tem um terceiro objeto aqui, que é a Terra. Aí existe uma interação à distância entre a Terra e o livro, que é do tipo atrativo, então existe uma força para cá, uma força para baixo, que atua no livro. Claro que também existe uma força na Terra, que atua para cima, certo? Mas que normalmente a gente não está interessado, a gente está interessado nas forças que atuam no livro, porque a gente sabe que essa força aqui na Terra não vai alterar a posição dessa Terra. Então as forças que atuam no livro em repouso numa mesa é para baixo devido à interação com a Terra e para cima devido à interação com a mesa. Essa para cima a gente chama de força normal, certo? E para baixo a gente chama de força peso, que a gente pode escrever como sendo mg, que é massa vezes aceleração. Certo? A aceleração nesse caso aqui é uma aceleração especial, chamada de aceleração da gravidade, que a gente usa, ao invés de A, a gente usa G. Como essa partícula está em repouso, ou seja, o somatório das forças que atuam no livro é igual a zero, e quais são as forças que atuam no livro? Aí eu tenho que dizer quais são as positivas e as negativas, né? Porque eu não posso somar quantidades positivas e querer que isso dê zero, que não vai ser, ou somar grandezas todas negativas. Então uma tem que ser positiva e outra negativa. Eu vou dizer que para cima é positivo e para baixo é negativo. Então o N é positivo porque está para cima, e menos mg é negativo porque está para baixo. E aí você encontra que, no caso de uma mesa em repouso, a normal é igual a força-peso, porque está em repouso. Certo? Claro que tem variações desse tipo de movimento. A mesa, por exemplo, pode estar inclinada, né? Pode estar num plano inclinado, e aí você tem um bloco num plano inclinado, certo? E aí o que acontece? Ele tem uma força peso, que é a interação com a Terra, que é sempre vertical para baixo. Tem a força de contato com a superfície, que é sempre perpendicular à superfície. Então aqui é sempre perpendicular à superfície. Nesse caso aqui, ó, como essa superfície é inclinada, essas duas forças não estão na mesma linha de atuação. Certo? Isso vai fazer com que esse bloco deslize sobre essa superfície, desde que não tenha mais nenhuma força. Ou seja, ao deslizar, não há atrito entre o bloco e a superfície. Se não houver atrito, ele vai deslizar. Certo? Se houver atrito, então há uma terceira força aí que age contra o movimento. A gente vai estudar isso só no próximo capítulo, que é a força de atrito. Ok?